Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Lê pra mim só essa parte aqui, ó. Apacentai o rebanho de Deus. Agora lê essa outra parte aqui, ó. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Tá. Então explicar uma coisa, deixar claro. A igreja não é minha, adianta dar tapa na mesa. A igreja não é sua. Deus não te deu a igreja, querido. O senhor dá tapa na mesa. Eu que mandei esse troço aqui. Troço é você. A igreja é a igreja de Cristo. A igreja é de Deus. O rebanho de Deus. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que Deus deu a igreja para macho. A igreja é de Deus. Mas a partir do momento que Deus dá pastores às ovelhas, esse pastor, tudo o que ele faz, João capítulo 20. não está dentro. João capítulo 20, por favor. Ele não está representando Deus ali? Representar Deus não quer dizer que é de Deus. Quando se representa alguma coisa, aquilo que se representa é seu? Não. Então pronto. Mas a partir do momento que Deus deu pastoreio... Depois de jantado, disse Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me, mais do que esses. Aqui esse amas-me é agapaz-me. Você me ama com amor sacrificial? Sim, senhor, tu sabes que te amo. Esse te amo de Pedro qual que é outro? É agapaz-me e filéus, gosto muito de ti. Disse, apacenta os seus cordeiros. Os meus cordeiros. Os cordeiros é de quem? De Cristo. Ah, tá bom. Tornou a dizer, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse, então apacente as suas ovelhas. As minhas ovelhas. As ovelhas é de quem? De Jesus. Ah. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, sabes tudo, sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta as tuas ovelhas. As minhas ovelhas. As ovelhas é de quem? De Jesus. Então pronto. Então pastor nenhum é dono de igreja. Jesus não deu a igreja para pastor nenhum. Põe Apocalipse capítulo 2. É só pra explicar, porque teve esses dias teve um cara surtado, aí eu tenho que voltar pra arrumar as titicas que eles fazem. O cara veio surtado aqui, batendo no peito que a igreja era dele, ele é o dono da igreja. E escreve ao dono da igreja. Não, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja quer dizer que ele é o dono da igreja? Não. Ou ele é alguém que está cuidando da igreja? Ele é um representante. O representante é o dono da igreja? Não. Tá, Mateus capítulo 16, por favor. Vamos destruir essa tese maldita do inferno, levantada por um... Essa gente que trabalha com teoria da conspiração, vocês tomam muito cuidado. Porque base do que eles falam não existe. Eles conspiram que o Lula tá morto e que tem um cara no lugar do Lula. Essa é coisa de demente. Então o Donald Trump é demente porque Mateus, o Donald Trump falou que o Biden tá morto. Ele é demente. O Trump? É. O Trump? Não é porque é de direita que é certinho, é demente. Mateus 16, versículo 18. É 18. Daqui, ó. Ele disse, e nós que dizemos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-se, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a tua igreja. Não, a minha igreja. Não, a tua igreja. A minha. Tá escrito a minha ali? A minha igreja. A minha, mas quem tá falando que era dele? Jesus. A igreja é de Jesus, você apacenta o rebanho de Deus. Você não tem igreja. 1 Samuel capítulo 12. Vou dar uma aula aqui, um curso básico de eclesiologia agora aqui, os irmãos, que fica revoltado, né? Isso aqui eu não vou ler, só coloquei aqui pra vocês entenderem. Quando Samuel resignou-se do cargo, porque Israel queria um rei, Samuel deu satisfação a todo o povo, do que ele tinha feito. Então, pastor não é ditador. Ele tem obrigação de dar satisfação à igreja. Ele é obrigado a dar satisfação à igreja porque a igreja não é dele. Ele é amigo do dono da igreja. Mas tem que dar satisfação à igreja, ao rebanho. A igreja. Não quem é de fora, né? Ou tem que dar satisfação pra Ele quem é cuida de de fora? quem? Da igreja. Então ele tem que dar satisfação pra quem? Pra igreja. E o povo de fora não pode saber? Mas por que porque o o povo de apóstolo fora... Paulo disse que nós somos cartas lidas. Mas não é pelo povo de dentro, é pelo povo de fora. Pra quê? Quem não congrega não é dizimista, quer satisfação do que eu faço na igreja. E por que você não pode dar satisfação? Quem é dizimista, quem congrega, mas por que você não pode dar satisfação? Pra que o cara não faz parte? Mas por que você não pode dar satisfação? Mas pra que eu dar satisfação pra quem não faz parte do corpo? Mas você precisa ocultar alguma coisa? Não preciso ocultar, mas qual é a necessidade de eu dar satisfação pra quem não faz parte do corpo? Não faz parte da família. Mas é você que agora, julga. pra quem faz parte da família, então, mas quem faz parte do corpo? Os que congregam. Mas os que não são batizados nas águas e tomam ceia faz parte do corpo? Quem não é batizado nas águas e toma ceia acaba fazendo parte. Mas é bíblico não ser batizado e fazer parte do corpo? Eu acredito que não. Então, qualquer doutrina imbecil, é assim, ó, prova na Bíblia. Gênesis capítulo 18, por favor. Vamos ver se pode batizar, se pode participar da Não, ceia. mas o problema aqui, o problema maior é quando tem gente de fora que não faz parte querendo satisfação. Não, é a mesma coisa, assim, por exemplo, você tem sua família. Você tem sua família. 18. Você tem sua família, aí chega um cara de fora querendo saber o que acontece dentro da sua família. E aí? Tá, não. Você tem que dar satisfação? Não, mas o problema mora aqui. É que quando se fala do reino, é outra conversa. Porque o reino não precisa ocultar nada de ninguém. O reino é transparente. Mas não é uma questão de ocultar. Mas o cara merece satisfação se não faz parte? Não, se você não tem nada a esconder, qual o problema? Não, mas não merece. Agora, quem faz parte do corpo, quem faz parte da comunidade, da família, Não, merece toda mas a partir satisfação do momento que entra um cachaceiro na igreja e pode participar da ceia, ele pode saber o que acontece na igreja. Porque se ele participa da ceia, tem que saber tudo o que acontece na igreja. Porque você deu um aval pra ele. Ó, eu posso colocar o pé na mesa? Posso, então eu posso abrir a geladeira. Eu já sou da casa. Mas então você acredita que um não dizimista pode saber, querer transparência do que é feito com os dízimos? Se ele pode participar da ceia, você falou que você acabou de falar que você faz parte do corpo. Se ele faz parte do corpo, ele pode tudo. Ele não pode participar da ceia? Qual que é pior? Um cara que não desceu as águas batismais participar da ceia ou querer receber a assinância da igreja? O que implica uma maior condenação? Um maior problema? Os dois. As duas situações são problemáticas. Não, sobe. Eu acho que é isso mesmo, 18. Sobe mais. Eu acho que é 18, não estou muito bem lembrado. Não é 18, acho que é 14, né, Fábio? É 14 que Melquisedeque dá pão e vinho, né? 14. É 14, desculpa. É tanto 14 como 14, está certo, tá, irmãos? É que um é paulista, outro é baiano.
Então, seu rei, sobe mais um pouquinho. Então, às vezes você sobe. Então veio... Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Essa palavra hebreu aqui é a primeira vez que ela aparece na Bíblia, e a palavra hebreu quer dizer aquele que passou pelas águas. Aí depois que ele passou pelas águas aqui, porque a Bíblia tem mensagens explícitas e implícitas. Esse aqui é uma mensagem implícita. Hebreu, aquele que passou pelas águas. Aí você sobe. Acabou? Ah, tá. Ah lá, aí ó, aí, ó, depois que ele passou pelas águas, diz, ó, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe o quê? Pão e vinho. Pão e vinho representa o quê? A ceia do Senhor. Sim. Ok? O corpo e o sangue, né? Mas ele comeu isso aqui, Abraão comeu isso aqui de quando? Depois que passou pelas águas. Se você ler sobre o tabernáculo, você vai ver que o sumo sacerdote, ele matava o animal, fazia o sacrifício no altar do holocausto, que estava no pátio, se lavava na bacia, que estava no pátio, e depois ele comia o pão. Ele não podia comer os pães sem antes se lavar. Isso é o quê? É a ceia do Senhor. Só mais um, Léo. 1 Coríntios capítulo 10. Coríntios 10. 10 aí. Beleza, vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da comida espiritual. E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Observe que eles foram primeiro Batizados em Moisés. e depois. Na nuvem e no mar. E depois todos comeram e beberam? De uma mesma comida espiritual. Comeram e beberam? De uma mesma comida espiritual. Comida espiritual e beberam de uma bebida espiritual. Sim. A comida espiritual e a bebida espiritual representam a ceia do Senhor? São espirituais? Então pronto. Então, vamos lá. Primeiro, vamos destruir as teses. A primeira tese sobre destruída. quem é o dono da igreja? O dono da igreja é Cristo. Pastor não é dono da igreja. Não, ele não manda nesse troço. A igreja não é troço. Eu que mando nesse... E ainda quase fala palavrão. Você viu, irmão, sabe o que é isso? É pra você ver o nível da demência ministerial e do desequilíbrio emocional, espiritual e psicológico de gente que está à frente da igreja de Jesus Cristo. Foi só o calor do momento, né? Igual tem hora que a gente se acalora. Eu, acalorado com o momento, não tomo posse do que não é meu. Ele usou a expressão pocilga, né? Eu acalorado no momento, não tomo posse do que não é meu. Tá? Se quer advogar por ele, advoga. Mas acalorado pelo momento, eu sei que mesmo acalorado, a igreja não é minha. A igreja não é minha, ninguém é dono da igreja. Claro que a geração de hoje, de pastores que tem, são donos da igreja. E alguns, como está acontecendo no Pará, divide a igreja com o governador, né? Que agora o Pará é dividido, é presidido. A igreja, tem a igreja e o governador Helder. O mesmo que, quando teve a pandemia, ele ao invés de comprar respiradores, ele comprou ventiladores. A igreja aplaude ele sobe no altar, ele fala de uma maneira tão poderosa que os irmãos até dão glória a Deus, aleluia. Eu queria saber, biblicamente, aonde que a igreja se envolveu politicamente nesse meio tão sujo e podre que está hoje. Porque se nós não seremos pior que os corruptos de Brasília, do PT, nós estamos nos igualando. Porque da esquerda os senhores já demonstraram que são. Porque o Helder Barbalho é de esquerda. E os senhores que apoiam ele aí no Pará também são de esquerda. Os senhores nunca foram conservadores. Os senhores no máximo se venderam a pretexto de apoiarem o Bolsonaro. E por causa de toda essa idolatria que teve em volta do Bolsonaro, que as igrejas do Goiás, quando veio gritar mito, ajudou ele a perder a eleição por causa da idolatria. Porque Isaías 42, 8 diz, eu sou o Senhor, esse é meu nome, minha glória, eu não dou a ninguém. Bolsonaro não é mito. Bolsonaro foi um presidente que entrou aí e tal, fez um bom trabalho, mas mito ele não é. Esses mesmos que gritam mito dificilmente têm dificuldade da glória a Deus num culto. Então quem apoia Helder Barbalho é de esquerda, corrupto e da mesma patota do Lula, essa quadrilha que está governando o Brasil, que governa o Pará e que governa alguns estados. Querem me proibir de pregar no Pará? Dane-se vocês, proíbam, ficam à vontade. Mas que os senhores estão vendendo a igreja, estão. Mas Deus vai tratar com os senhores. A hora de vocês vai chegar. A igreja não é do Sandro, a igreja não é do reverendo, a igreja é de Jesus Cristo. E os senhores que estão vendendo a igreja pagaram um preço muito caro, porque a Bíblia diz que é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. E vai começar, hein? E os senhores esperem pra ver. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar à razão agora. Vamos mais calma agora. Ninguém pode dizer se a igreja é minha. Não. Porque você é a igreja, né? Deus não deu pastores à igreja? Ele deu pastores à igreja, mas não deu a igreja a pastores. Isso é forte, né? É porque a expressão usada foi Jesus deu essa igreja aqui, foi pra mim. Não deu. Entendeu? Não tem um texto, Fábio. A gente fala assim, tal, mas não tem um texto. É muito perigoso você tomar posse daquilo que nasceu, cara. Isso aí entra dentro da questão de um abuso de autoridade, né? Não, entra, não. É abuso de autoridade. É abuso. Cara, sabe quando você vai resignando no cargo dele? O cara fala assim, ó, eu roubei vocês. Opa, vocês não querem fazer isso, os pastores estão dirigindo a igreja hoje, são pastores grandão. Vocês não fazem isso não, que dá ruim. Samuel falou assim, quando que eu defraudei alguém aqui? Nunca! Quando que eu peguei alguma coisa? Nunca! O cara saiu ilibado. Não dá pra você fazer isso aí, né? Se você fizer isso aí hoje. Os caras não prestam conta, não prestam relatório, não dão satisfação. Tem que dar. Ué, Fábio, o governo, que por mais corrupto que seja, não tem que dar? Não tem lá um negócio da transparência lá? Por que a igreja também não tem? É por isso que eu, caso Eduardo Correia, sou a favor da igreja no Brasil funcionar igual funciona na Inglaterra. Tem que pagar imposto, meu irmão. Tem que pagar. Mas daqui uns dias vai começar a pagar também. Queira Deus, é minha oração, né? É minha oração. Vai pagar. Então eu queria só, fechando esse assunto, explicar pros irmãos, e eu não, né? A Bíblia explicar que o rebanho é de Deus e a gente só cuida. Mas para quem um pastor deveria dar transparência, pastor? Falando sério agora, sem ir para um debate. Para quem? Não, mas nós para estamos todos, debatendo. Para todos ou para apenas a membresia? Para quem a igreja primitiva dava satisfação? Para a membresia. Para todos. A Bíblia diz que eles caíram na graça de todo o povo. Se você quiser cair na graça de todo o povo, seja transparente com todo o povo.
Ah, mas o cara não devolve dízimo e tal. Mas há uma obrigação da devolução do dízimo? Ou há um ensinamento bíblico que o dízimo se devolve como gratidão a Deus pelo que ele tem feito por você? Ah, mas a igreja primitiva não falava de dízimo. Mike nunca falou de dízimo da igreja primitiva. Mas vamos falar por merecimento. O senhor acredita que um não dizimista merece transparência do que está sendo feito com Então. os dízimos? Ou um dizimista merece isso? Vamos lá. A partir do momento que você abre, eu vou bater na mesma tecla, porque vai dar nisso aqui. A partir do momento que você vem aqui e diz que todo mundo pode participar da ceia, logo todo mundo tem o mesmo direito que os outros. Se eu posso comer do pão e beber do vinho, eu posso saber o que acontece na igreja. Porque automaticamente eu já faço parte do corpo. A partir desse momento aí. É contraditório. Você não pode saber do que tu dízimo, não. Mas pode participar da ceia com a gente. Ué. Então assim, o dízimo da essa situação, cara, se você não deve... Não, mas isso, então, tratando-se de outra igreja que tem a doutrina de nem todos poderem participar Cara, da eu acho ceia. que todo mundo pode saber do que acontece, porque não tem por que esconder nada de ninguém. É transparência, meu irmão. A igreja deve ser transparente. Né? A igreja deve ser transparente. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.